Todas as famílias felizes são iguais. As infelizes o são cada uma à sua maneira. Quando Tolstói escreveu isso na década de 70 do século XIX, não imaginava que no início do século XXI, nenhuma família, feliz ou infeliz, seria igual à outra. A verdade é que a estrutura burguesa e consagrada da formação de uma família, pai, mãe e filhos, há algum tempo deixou de ser preponderante. Casais com filhos de casamentos anteriores, casais formados por pessoas do mesmo sexo, pais e mães solteiros por opção e uma infinidade de outras possibilidades fizeram com que as configurações familiares se diversificassem. E a psicologia acompanhou essa mudança? É sobre isso que Diversidade vai falar. Acompanhe no Diversidade de hoje. A psicóloga Maria de Fátima Araújo fala sobre as transformações da família ao longo da história e de como a psicologia acompanha essas mudanças. As dicas de Odair Furtado para ir um pouco além nesse tema. Marilene Proença entrevista o juiz Eduardo Rezende Melo e o trabalho da psicóloga Maura Fernanda de Castro Cilholia com uma família pouco provável. Vamos começar ouvindo a voz das ruas. Diversidade saiu por São Paulo para perguntar: o que é uma família normal? Família normal? Normal, assim, meio chapada. Família normal, família que não tem problema, né? Pelo nome disso. Pai, mãe e filho, acho que é mais ou menos por aí. Família unida, pai, filho, mãe, irmão, tio, tia. A minha que não é. A família normal é aquela que se compreende, né? Que se dá bem todo dia e sem briga. Família que vive em paz, com dignidade. Não que não tenha problema, todos têm problema, né? Eu acho que uma família normal é composta por pai, Mãe, irmão, tudo unido. Sempre um ajudando o outro. Eu não tenho pai, né? Aí tipo, tem só minha mãe e meu pai mesmo. Uma família que trilha junto com uma mesma meta, né? Tipo, tem os mesmos sonhos. Pra ser normal não precisa ser só pai, mãe ou filho, sei lá, porque tem tanta família que não se dá bem sendo pai, mãe e filho. Família normal, onde tem os filhos, que a gente trata bem, a mulher que compreende a situação do marido e vice-versa. Eu acho que é isso. Você acha que isso é comum? Não é comum, mas era para ser. Família que tem uma estrutura, né, de um casamento. Normal não existe, né? Normal não existe. Eu entendo assim, família que se compreende, que trabalham juntos, todos, né? Um compreende o outro, sobrevive do outro, mas normal não tem. Tem família normal, tem família pior. Pai e filhos, educado à moda antiga. É uma família que sabe resolver os seus problemas. A formação da família é que forma a sociedade. Para ser uma família normal, tem que trabalhar junto. É que nem a grande família, né? Briga, e continua mesmo beijo e abraço. Quem comenta é Silvia Lezer, graduada em Filosofia pela USP. Silvia fez sua especialização em Psicologia em Paris e seu doutorado em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano pela Universidade de São Paulo, onde atualmente é professora titular do Instituto de Psicologia. Entre suas várias publicações, destacamos os artigos Família, Perspectiva Teórica e Observação Factual, no livro A Família Contemporânea em Debate, da editora Cortez, e Família, uma incógnita familiar, no livro Família, Conflitos, Reflexões e Intervenções, da editora Casa do Psicólogo. Pelo que eles responderam, você vê que apenas 2 desses que você mostrou é que falam de uma família normal. Eles dizem a família estruturada, tem um deles que diz a família que tem estrutura, tem casamento, é o único que mistura casamento com família. E aquele outro que diz que a educação, a moda antiga, que é uma família, que a família é a base da sociedade, né? Os outros, me parece que tem uma compreensão muito realista da família, né? Realista. Às vezes se dá bem, trabalhar junto, família normal não existe, deveria existir, mas não existe, existem poucas. Então, me pareceu, eu pensei que viessem respostas mais comprometidas ideologicamente. Não são, né? Não são. São respostas
família com problema, família sem problema. Não existe família sem problema, não é? Mas tem que enfrentar os problemas, trabalhar junto, discutir. Eu achei muito boas as respostas, viu? Eu achei que as pessoas estão vivendo com muito realismo essa questão, não é? Não estão fantasiando, a família deveria ser assim. Eles não estão fantasiando, não. Eles estão dizendo, existe, mas sei lá o que é, não é? Se gostar, compreender, vai uma coisa de afeto aí, não é? Família sem afeto não é família. Você pode ser casado, você pode morar na mesma casa, não é? Mas se não existe esse laço real entre as pessoas de afeto, o que constitui uma família é o afeto. E eles dizem isso. Conheça agora o trabalho da psicóloga Maura Fernanda de Castro Cilholha em uma iniciativa pública de tratamento de doentes mentais, que mostra que é possível utilizar uma estrutura bem próxima da familiar para substituir a lógica manicomial. Eu sou Maura Cilholha, psicóloga, trabalho no Centro de Atenção Psicossocial da Lapa e coordeno a residência terapêutica da Lapa. O CAPS é uma unidade que para atendimento a pessoas com grave sofrimento psíquico, pacientes graves, que integra uma rede de atendimento, de atenção, que faz parte da reforma psiquiátrica em curso no país. Junto com o CAPS, existem outras unidades, entre elas a residência terapêutica, que está voltada para receber pessoas que estiveram por longos períodos morando dentro dos hospitais psiquiátricos e praticamente perderam seus vínculos sociais e familiares. Tem 8 mulheres que residem na residência, tá? Todas vieram do Hospital Psiquiátrico Charcot, aqui de São Paulo, com diferenças variadas de tempo, né, desde 28 anos vivendo dentro de um hospital, a 10, a 4, 2, né? Algumas com família ainda identificada, outras sem nenhum familiar identificado, e que todas não tinham nem um documento sequer. Eu sou Maria do Carmo Silva, o pessoal me chama de Carminha, e eu vou mostrar a casa. Aqui é a minha cama. Desculpe que está todo desarrumado. Aqui é a cuidadora, a moça que cuida de mim. Ela é pequenininha, mas é trabalhadeira. O nosso trabalho lá, ele tem muito a ver com o familiar, com o cotidiano, então logo a princípio foi buscar estabelecer as rotinas domésticas, conhecer cada uma dessas mulheres. Tem aqui doce que eu fiz, olha. Quer um pouquinho de doce? Que doce é esse? Girimum. Então é um projeto que eu acho que é viável na cidade de São Paulo, eu acho importante colocar isso. Inclusive é um momento em que está para se abrir novas residências no município, porque existem ainda muitos moradores nos hospitais psiquiátricos, né? Eu acho que é importante citar, né, que a Secretaria Municipal tem colocado essa questão agora aí, agilizando esta abertura. No caso aqui da Residência da Lapa, ela é em parceria com a Associação Saúde da Família, que tem sido parceira mesmo no trabalho constante da residência, né? E eu acho que é interessante pensar, né, no tema, né, novas formas familiares, novas formas, quer dizer, sim, a residência terapêutica é um projeto viável, também pensando por esta ótica, né, não só da lógica antimanicomial, mas a lógica, sim, é possível criar novos grupos que criem novas possibilidades de estar, inclusive, morando juntos. Para a psicóloga Maria de Fátima Araújo, as transformações das organizações familiares começaram a ter intensidade na década de 60 do século XX. Aqui no Diversidade, ela faz uma caminhada pela história para chegar na atual encruzilhada.
Fátima é formada pela Universidade Federal do Ceará, com mestrado na PUC São Paulo e doutorado pela USP. É professora assistente e doutora da Unesp, na cidade de Assis, no programa de pós-graduação em psicologia. É pesquisadora do Núcleo de Estudos de Violência e Relações de Gênero. Quando se pensa na família, não se tem uma ideia universal de família, né? Há formas históricas de organização familiar que se constituem nos diferentes tempos. Nesse sentido, a família moderna, que conhecemos hoje como um modelo de família natural, matriz hegemônica da sociedade, aquela família nuclear constituída pelo pai, mãe e filhos, uma família que reúne casamento, amor e sexualidade, é um modelo de família idealizado que predominou até o século XX, né, e começa a mudar principalmente a partir da década de 60, com a revolução de valores que começa a se instalar no mundo em função de grandes transformações sociais, econômicas e culturais que estavam acontecendo. Dentre elas, vale destacar, e eu acho importante, a questão do feminismo, do movimento feminista, que, junto com outros movimentos libertários que surgiram na década de 60, questionaram o lugar da família como uma instituição normatizadora, opressora, lugar de opressão de mulheres e crianças. As mudanças nas relações de gênero, na busca de relações mais igualitárias entre homens e mulheres, o questionamento das hierarquias e das assimetrias de gênero, das relações de poder dentro da família, do lugar da mulher, foram questões importantes de transformação dos modelos familiares. Um outro fator que eu considero importante nessas transformações da família é a questão da expansão da democracia no mundo. No mundo inteiro, a partir da década de 70, principalmente no Brasil, mais a partir da década de 80, a expansão da democracia foi criando condições para uma convivência mais democrática com essas pluralidade de valores que estavam surgindo e que estavam afetando a família. Aquela família que de idealizada passou a ser tão criticada e tão demonizada, ela passa a se configurar a partir de novos valores, ela se reorganiza a partir de novas funções e valores. Então, o que os especialistas na década de 70, 80 apontavam como a crise da família, ou a morte da família, na verdade não se configura. A família renasce, ela ressurge como um valor também fundamental. E é engraçado porque, contraditoriamente, ao mesmo tempo que nós vivemos hoje num mundo que muda com uma velocidade tão grande, que se transforma, que os valores, os novos estilos de vida, novas formas de relacionamento afetivo e sexual se colocam, ao mesmo tempo que tudo isso muda, que as pessoas buscam mais liberdade, mais individualidade, que as pessoas buscam relações mais frouxas, livres das amarras institucionais, ao mesmo tempo que isso acontece, contraditoriamente, a família surge e continua sendo como um valor fundamental. A psicologia não pode ficar fora dessas questões. Eu acho que a psicologia ela tem obrigatoriamente de incorporar essas transformações nas suas práticas de formação, de novos psicólogos, nas suas práticas de ensino, de pesquisa e na prática clínica. É fundamental que a psicologia, para entender a subjetividade, a família hoje, entenda a família a partir dessas transformações e tudo. E embora isso ainda seja uma tendência dentro do campo de formação e das práticas de psicologia, ainda se encontra uma oposição, posições que são contrárias a isso e até questionam essas mudanças. Mas, na verdade, eu acho e eu entendo isso, que a psicologia caminha, assim, para incorporar essas mudanças e revisar as suas práticas, e se distancia mesmo das suas práticas normatizadoras, tradicionais, que formaram a psicologia. Não dá para pensar hoje a psicologia
funcionando ou desenvolvendo práticas que funcionavam e que atendiam às demandas sociais de 50 anos atrás. Hoje, novas demandas, novos desafios se colocam para a psicologia e ela tem sim que atender a essas novas demandas. Olá, amigos. Essa discussão sobre família, falar sobre a nova família, é bem interessante e eu penso que para pensar a nova família, você precisa conhecer os clássicos. Origem da família, propriedade privada e do Estado, de Engels, é imperdível. Também as estruturas elementares do parentesco, do antropólogo francês Claude Lévi-Strauss, ele é um clássico. E Totem e Tabu não fala exatamente da família, mas vai estar falando da origem, da humanidade e, evidentemente, vai tocar na família. Um livro específico sobre o assunto, também um clássico, História Social da Criança e da Família, de um francês chamado Philippe Arrière. Estas obras são imperdíveis para quem está querendo conhecer a família. Filmes, 2 filmes, uma comédia italiana, Parente é Serpente, do Mario Monicelli. O filme é engraçadíssimo, é bastante interessante. E o outro, um filme tenso, que é o filme Festa de Família, do diretor Thomas Vinterberg, e ele pertence ao movimento que é o Dogma 95. Pertence a esse movimento também o Lars von Trier, que é um diretor que tem feito filmes bastante interessantes. Eu gosto muito dessa linha. Há recentemente a entrevista de um psicanalista francês, o psicanalista Charles Melman, é um lacaniano, que foi inclusive aluno do Lacan. Esse cara é bastante respeitado. E ele deu uma entrevista recentemente para a revista Veja. Você pode consultar com facilidade. E ele diz lá na entrevista, a entrevista é muito boa, vale a pena conferir, ele diz lá na entrevista que a psicanálise está procurando saber quem é essa nova família. E que a antropologia, a sociologia ainda não descobriu isso. Eu acho que nesse ponto ele se engana. Eu acho que a psicanálise, na realidade, está um pouco atrasada por conta desta concepção estrutural aí do Édipo. E já lá em 1972, o Deleuze e o Guattari escreveram o Anti-Édipo, onde eles falavam dessa tendência familiarista da psicanálise. Acho que os psicanalistas precisam ir. Bom que um psicanalista tão importante como Charles Melman esteja fazendo esta revisão. Vamos dar uma conferida. Como a justiça vê a questão das novas configurações familiares? É sobre isso que a psicóloga Marilene Proença conversa com o juiz Eduardo Rezende Melo. Eduardo é juiz da primeira vara da infância e juventude de São Caetano do Sul. Coordena desde 2005 um projeto de justiça restaurativa em escolas públicas da cidade. O projeto tem apoio da Secretaria da Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça e financiamento do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD. É autor do livro Nietzsche e a Justiça. Então, Eduardo, você que trabalha na vara da infância e da juventude, o que significa hoje a gente falar em novas configurações familiares? Eu acho que é interessante perceber o quanto é a justiça no Brasil que tem, mais do que os setores, mais do que o legislativo, tem trazido o reconhecimento dessas famílias. Então, são famílias, por exemplo, o caso de adoções por homossexuais. Isso tem sido reconhecido não só por homossexuais solteiros, isso já era antigo, que se reconhecia no país, mas, sobretudo, agora há essas adoções por casais homossexuais. O que tem aparecido agora, mais ainda, são as situações de coparentalidade, que aparece também muito com casais homossexuais, de um casal de homens com um casal de mulheres, resolvem ter filhos juntos, e já vemos alguns contratos e tentativas de reconhecimento no registro civil de que todos sejam pais.
por exemplo. Então, são 4 pais para essa criança. Então, isso tem mudado até o modo de registro, né? Então, os pais, 2 pais que estão adotando uma criança, não vai aparecer mais o pai e a mãe no registro padrão, mas filho de fulano e de Beltrano, filho de ciclana e de fulana. Então, essa abertura para uma família muito mais fundada na afetividade, naquilo que ela pode efetivamente dar de cuidado, de atenção, não só para os filhos, mas um para o outro, é o que tem contado mais do que aquilo que a cultura tradicionalmente colocava, a partir do laço de sangue e de uma configuração muito restrita da lei. E você vê, Eduardo, assim, no teu trabalho, né, que tipo de casos ou de situações que você considera que sejam mais de vanguarda, né, num certo sentido, ou menos ainda de vanguarda? Quer dizer, como é que você vê esses extremos, né, acontecendo? Tanto, por um lado, a sociedade ainda considerando a família biológica, né, como uma única família estruturada, né, e, ao mesmo tempo, a presença dessas novas configurações. Os casos na vara de infância têm trazido muito essa necessidade da gente trabalhar, até nem tanto com esse nome de família, mas a gente falar das redes. A gente fala muito das redes primárias da família ou da criança ou adolescente. Então, pensar são as várias pessoas que podem dar suportes diferenciados para essa criança. Isso aparece com composição de vários tipos de obrigação que essas pessoas podem estar assumindo em relação a essa criança. Porque uma das coisas que a gente tem com família é das pessoas pressuporem que o pai e a mãe têm a obrigação principal e que as outras pessoas, de uma certa forma, estariam liberadas de obrigação. E eu acho que o que tem aparecido é muito essa corresponsabilidade. Você ter várias pessoas que podem estar se responsabilizando ao mesmo tempo, podem ter diferenciações de tipo de responsabilidade em jogo, mas todas elas têm algo por fazer e todas elas podem ser chamadas a assumir esse papel, seja pelas crianças, sejam entre si, para idosos ou entre as próprias relações de adultos entre si. Isso eu acho que é uma novidade, é muito grande no país. Quando a gente olha o número de crianças abrigadas e vê essa limitação, a gente percebe que teria um grande caminho aí pela frente. Eu já não vejo como tão inusitado mais casais homossexuais adotarem, embora isso ainda possa parecer novo para algumas pessoas. Mas a gente tem muitas situações de adoção nesse contexto. E o que a gente tem trabalhado muito é por criar condições de suporte também para esses casais. Eu acho que isso não tem muitas barreiras. O importante é a qualidade do afeto, o respeito que aparece, e acho que a justiça e profissões afins que trabalham, articulados como a psicologia, como o serviço social, estão cada vez mais se abrindo a esse olhar para poder estar trabalhando a partir da perspectiva das pessoas. Acho que a grande questão nesse tema é de nós sairmos um pouco do nosso olhar técnico, daquilo que é o possível porque é legal, ou daquilo que é possível porque se enquadra dentro de um modelo teórico, mas ver efetivamente como essas pessoas estão vivendo, se isso tem sido satisfatório para elas, se efetivamente não as coloca numa situação de risco, de desrespeito, e validar isso. Acho que a gente tem que trabalhar numa perspectiva de empoderamento, de reconhecimento, de favorecimento da autonomia. Você está mencionando que na área, né, vamos dizer, jurídica, de uma maneira geral, tem acontecido esse movimento de vanguarda. Como é que você explica, né, que de alguma maneira é uma área que historicamente tem sido mais conservadora do ponto de vista dos seus valores, tenha ampliado, né, a sua visão para que essas novas maneiras de olhar a família também sejam incluídas no interior da formação do próprio profissional? Eu acho que nós temos muitos juízes comprometidos, não só juízes, mas promotores, defensores públicos, advogados, que não estão preocupados só com o caso individual, com o caso concreto. Eles querem encontrar soluções e percebem que essas soluções estão além daquilo que aprenderam nas faculdades, além daquilo que a cultura mais majoritária e hegemônica estabelece.
Eu sou presidente de uma associação brasileira nacional de juízes promotores, agora de defensores públicos, que trabalham com criança e adolescente. Então nós tentamos pensar muito qual que é o nosso papel do sistema de justiça na garantia desses direitos. E isso se passa sempre por uma perspectiva não só de atuação sistêmica articulada com outros atores, mas também de questionamento, de crítica desses referenciais que nos são colocados. Eu acho que a infância é muito rica nesse sentido, porque a gente está completando nesse ano 18 anos de estatuto, e foi uma ruptura histórica de pensar, bom, a criança é um objeto que a gente cuida, ela não tem vontade própria, nós adultos temos que dizer o que é bom para ela, para um outro modelo de falar, não, a criança é um sujeito, tem direitos, ela tem que ser ouvida, e, portanto, é toda uma outra configuração, mudou um paradigma de atendimento, de olhar, né, de garantia de direitos. E com a criança, dentro do movimento, a luta pelos direitos de criança, é fruto também de uma luta pelos direitos das mulheres, e que entra justamente esses novos papéis familiares. Então, aqueles profissionais que atuam nessa área, com comprometimento e que começam a se especializar, vão necessariamente, por essa interlocução com psicólogos, com assistentes sociais, com sociólogos, antropólogos, a ter um outro olhar da criança, da família e das políticas públicas. Ver o papel dessas políticas públicas na garantia desses direitos, que tem que passar por toda essa reconfiguração de lugar de todos esses atores. E daí entra o nosso próprio lugar que tem que ser reconfigurado, né? De nós repensarmos qual que é o nosso papel e como nós podemos defender de um modo mais efetivo os direitos das pessoas. Se a gente se mantiver num viés muito limitado, por exemplo, essas crianças que estão abrigadas porque faltam pessoas que as queiram, se aparece um casal homossexual que as quer, por que não? E que tenha condições, não vai expô-las em situação de risco, tem efetividade, a identificação com a criança, que razão haveria de não permitir essa adoção? Então, houve toda uma reinterpretação da lei em nome da democracia, em nome da igualdade, que tem permitido isso. Noves fora. Todas as famílias são diferentes entre si, o que não faz com que nenhuma delas deixe de ser família. Diversidade fica por aqui. Até a próxima.